Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estou aqui dando uma volta pelo lago de Atibaia, né? Essa cidade tão linda que eu gosto e às vezes eu vim aqui pelo lago, né? Fico olhando, contemplando a natureza, né? E a gente vê o cuidado de Deus na criação, né? Jesus falou que nós devemos fazer isso. Nós devemos nos relacionar com a natureza, nós devemos usar os nossos sentidos, né, ao nosso favor. Ele falou: observa os pássaros, observa os lírios. O Salmo diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, né, de onde virá o socorro. O Salmo 104 diz que o Espírito de Deus visita a criação dele, né, e que todos nós somos dependentes de Deus, né. É graça sobre graça, né. Nós já nascemos diante da graça, e depois nós tomamos a consciência de Jesus, né? E passamos a ter uma relação diferente com Ele. O Espírito de Deus, Ele casa no nosso espírito. Mas tudo é graça, né? Todo mundo depende dessa graça. Jesus disse que no último dia, quando Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, vai ser um dia de muito susto, porque tem muita gente que não teve a consciência do Evangelho, né? Mas que intuiu muita coisa. Intuiu porque a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, né? Ela iluminou com fagulhas na consciência. E as pessoas, elas se defendem, né? A partir da luz e da consciência que receberam, né? E hoje eu queria falar alguma coisa, na verdade, sem muito pé, sem cabeça. Simplesmente me deu vontade de falar. E eu não tenho nenhuma coisa pronta para poder dizer, mas Jesus falou o seguinte, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que a gente vai dizer, porque Ele colocaria as palavras na minha boca. Eu sempre tive muita dificuldade de, quando eu prego o Evangelho, não sei ficar lendo a Bíblia, né, e recitando versículo, ou pegando data show, né? Simplesmente quando Jesus falou ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele falou que é indo e pregando, e as pessoas não tinham o Evangelho para ler, né? O Evangelho estava plantado no coração. Imagina João falar, vamos abrir em João, né? Mateus, vamos abrir em Mateus. Eles não tinham o Evangelho para ler, eles tinham o Evangelho rabiscado, inscrito na tábua do peito, né? O Espírito Santo iria conduzir, né? E hoje, aqui andando por Atibaia, né? E às vezes eu tenho momentos de vontade de orar, de quietude, né? Jesus, Ele tinha horas que Ele queria ficar perto das pessoas, mas Ele tinha os seus momentos também de ficar sozinho, né? E nós precisamos desses momentos de ficar sozinho para buscarmos a Deus, né? Para nos recrearmos, né? A palavra de Deus diz que Deus é o nosso marido, né? Então a gente entra na recâmara, é o beijo e o abraço com o Espírito Santo, né? Rogo os irmãos que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, né? Mas renovai a vossa mente todos os dias, para que vocês possam provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a vontade do homem ela se alinha com a vontade de Deus, a gente prova essa vontade. Jesus falou que Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância, né? Uma vida que poucos acertam com ela. Ele falou no Sermão da Montanha, né, a respeito de longevidade, não da vida eterna. A vida eterna nós já temos, né? Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós já passamos de morte para a vida, mas eu estou falando de vida para agora, né? De vivermos bastante, de vivermos com qualidade de vida. Infelizmente hoje a vida em abundância para muitas pessoas é você ter abundância de bens, né? É ser rico do lado de fora e às vezes você ser pobre, cego e nu do lado de dentro. Jesus falou que nós poderíamos ganhar o mundo inteiro. Um homem obstinado e obcecado, ele consegue ir longe, ele consegue ficar rico, né? Mas Ele disse que nós poderíamos ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E as pessoas chamam isso de bênção de Deus, né? Uma pessoa boa, uma pessoa rica, uma pessoa que tem fé, que tem muita fé. Uma pessoa que tem muita fé é uma pessoa que conquistou muitas coisas, né? Mas no Evangelho não é assim.
no Evangelho, se Deus realmente também quiser te agraciar com bens materiais, Ele agracia. Se Ele vê pureza no seu coração, se Ele vê um coração disponível para poder ajudar os outros, né? Mas não essa proposta que hoje estão pregando por aí, né? De riqueza, de acúmulos de tesouro. Porque Jesus é o nosso modelo de homem. Jesus, ele pregava não só com as palavras, mas a vida dele foi a mensagem. Ele é o verbo encarnado. As mímicas de Jesus falam sem que ele dissesse nada, né? Então, hoje a gente vê uma teologia da prosperidade com muita pouca base bíblica, né? Uma mistura, uma distorção. É um outro espírito sendo ensinado, onde Deus é o Deus do Camaro amarelo, Deus é o Deus da Ferrari vermelha, que as pessoas não são cabeça, não são cauda, onde nós decretamos, nós determinamos, né? Nós damos ordem para Deus e nós falamos não aceito, e aí viram verdadeiros bruxos, né? Dando ordens para Deus, e que eu nunca vi isso em Cristo, não vi isso nos apóstolos. Jesus ensinou uma outra coisa, ele falou para a gente pedir, não para ordenar. Como é que nós vamos ordenar se é graça? Graça se pede, se é favor imerecido. Se é um favor, eu peço, no máximo eu posso pedir. Deus tem o direito de reter graça, Deus tem o direito de abrir as comportas, né? E Deus, ele ama todas as pessoas, mas ele não gosta de todos. Essa é a diferença, que amar e gostar são duas coisas diferentes, né? Jesus disse o seguinte, que aquele que me ama é que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, que Deus te ama, Ele te ama. Eu quero saber se você ama a Ele. Porque se você guardar a palavra dEle, guardar os mandamentos e for ouvinte e praticante do Evangelho, é casa na rocha, é vida em abundância para agora e é amizade com Deus. Ele falou, vós sois meus amigos, se fazer o que vos mando, tenho-vos dito essas coisas, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria seja completa nessa vida. Então, eu falo muito de vida para agora, né? As pessoas falam muito de Jesus relacionado a um Jesus escatológico de céu e de inferno. Ele falou disso, nós não podemos negar, né? Mas ele falou de uma qualidade de vida para agora. Ele falou para a gente ter uma vida que cresce para dentro, né? Uma vida em abundância para dentro, né? O reino dos céus não vem de visível aparência. O reino dos céus, ele não é o reino das grandes padarias, ele é o reino do pão nosso, é o pão cotidiano. Logicamente, pondero o que eu quero dizer, porque nós podemos ter a nossa padaria para poder tirar o pão, né? Nós podemos ter a nossa empresa para poder tirar o pão, mas a grande sabedoria do Espírito do Evangelho é que nós venhamos a tirar aquilo que a gente precisa. Lógico que Deus vai nos dar discernimento, pondera o que eu digo, para a gente poder ter o nosso negócio, mas não no espírito do acúmulo, mas na verdade é porque a gente possa facilitar a vida humana do próximo. Tem muita gente desprivilegiada e às vezes a gente pergunta, mas aonde que está Deus? Porque tem tanta gente morrendo, porque a terra está perecendo, né? Porque a gente vê tanta injustiça. E a pergunta, ela é ao contrário, é Deus perguntando para você, cadê você? Que eu deixei vocês para se cuidarem, né? Eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Deus deixou o ministério do Espírito para o homem, Deus deixou, né, as pessoas para a gente usar de misericórdia, para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Jesus é amor. Nós não conseguimos ser discípulos de Jesus se não tiver o doente para a gente impor as mãos, se não tiver o necessitado, o pobre, para a gente usar de piedade. E o espírito do Evangelho, ele é ao contrário do curso deste mundo, né? As pessoas pensam o seguinte, né? Eu estou passando por dificuldade, então eu vou guardar, porque eu não sei o dia de amanhã. E Jesus, ele ensina ao contrário, ele fala, lança o teu pão nas águas, depois de muitos dias você vai achar. Reparte com 7 ou com 8, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. E exatamente por nós vivemos nessa tensão de não sabermos o dia de amanhã, é que a gente tem que ser um coração generoso, porque
aí a graça de Deus vai correr atrás de você e vai trabalhar ao teu favor. Essas igrejas da teologia da prosperidade, eles ensinam uma coisa ao contrário, é barganhar com Deus, né? É uma oferta de Caim. Então você faz porque Deus vai fazer por você, e aí a pessoa dá 1.000, 2.000, 500, né, de forma irresponsável. E Jesus falou que para a gente construir uma torre a gente tem que calcular. Então o evangelho não é assim, o evangelho é consciente, né? E na verdade o que a gente faz é transferir graça. Você tem recursos, ninguém dá o que não tem, você transfere, ajuda o teu próximo, o teu semelhante, né? E aí você vai conquistar o coração do teu Criador. Ele vai ver um coração disponível, você vai ser uma espécie de Davizinho nesta terra, onde Deus ele gosta, onde Deus ele se agrada, onde Deus ele tem prazer, onde ele pode dizer também, assim como ele disse para Jesus, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo a ele ouvir, ele possa dizer isso de você. Logicamente que o único que deu todo o prazer aqui na terra foi Jesus Cristo, mas ele também vai falar, este aí é o meu filho amado em quem eu também tenho muito prazer, porque a gente passa a ser cada vez mais a carinha de Cristo nessa vida. Então, falando aqui, meio deixando o Espírito Santo me usar com a consciência que eu tenho, com as coisas que eu creio, com as coisas que eu acredito, né? Hoje, infelizmente, a minha tristeza no coração é que tem gente que pode me achar polêmico, né? Porque eu faço denúncias públicas, eu chamo pelo nome, porque o evangelho me autoriza que faça assim, por amor às pessoas que estão andando no caminho errado e até para alertar as pessoas que estão às vezes ouvindo quem Jesus falou para não ouvir, onde ele mandou ter cautela, cautelar com os falsos profetas, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Eles se apresentam de ovelhas, mas por dentro são lobos, né? É um disfarce. Jesus falou que a boca fala, o coração está cheio, uma árvore a gente conhece pelo fruto. Então é um mandamento a gente tomar cautela. E eu, como um pregador do evangelho, como um copastor, né? Que eu nem me intitulo um pastor, porque pastor é um só. Ele não falou para a gente, vós não sereis chamado de mestre, a ninguém chamei de pai, ninguém chamei de guia, porque um só é o vosso mestre, um só é o vosso pai, um só é o vosso guia. Mas um copastor, um discípulo de Cristo, eu tenho que orientar as pessoas. Mas hoje, 90% das igrejas você não encontra um assento saudável para você ficar, né? Pondera, tem gente boa, tem pessoas equivocadas, mas cheias de boa vontade. O equívoco em amor não é o problema. Logicamente, quanto mais verdade e mais consciência, mais a gente cresce, né? Nós temos que discernir, mas a gente está numa caminhada, a gente está crescendo todos os dias. Mas a gente vê hoje o evangelho da troca, o evangelho da barganha, o evangelho do dinheiro, o evangelho das conquistas, né? O evangelho do Deus dono do ouro e da prata, mas na verdade o Deus das pessoas passa a ser o ouro e a prata. Eles querem a grana, eles não querem nem aí com Deus. Eles são pessoas oportunistas e que não vivem de oportunidade, que são duas coisas diferentes. Viver de oportunidade, eu sou comerciante de cavalo, eu preciso de oportunidades, né? Tem gente que está me ouvindo aqui que também vive de oportunidades. Todos nós temos que ficar com as nossas antenas ligadas, porque oportunidades aparecem, propostas de emprego, e não é disso que eu estou falando de gente oportunista, que pisa na garganta dos outros. E hoje pouca gente, né? A minha queixa, a minha oração é que a gente não vê mais o evangelho puro, simples e cristalino de Jesus, que a gente via naquela época. O evangelho dos apóstolos, o evangelho acompanhado por sinais e por prodígios, o evangelho de sinceridade, a palavra que liberta, os pastores preocupados, né? Exatamente com as pessoas. Com Paulo foi um grande reparador da fé. Paulo, ele tanto ensinava como ele corrigia. Quando ele via o outro evangelho entrando, ele se manifestava na hora. Hoje, se Paulo estivesse aqui na nossa geração, esses nomes dos televisivos não ficariam isentos da boca dele, né? O Valdomiro, o Soares, o Macedo, esses cantores gospel que cantam fortunas. Quando Jesus ele entrou no templo,
ele expulsou aqueles que vendiam e aqueles que compravam. Então, a gente também não pode nem ser cúmplice dessas obras. A gente acha que isso é obra de Deus, esses cantores que estão gravando CDs, você vai encontrar raríssimas exceções. Tem gente boa, eu sei, pondera mais uma vez as minhas palavras, mas em geral é gente cobrando cachês altíssimos, né, diante do trono. Fernanda Brum e Aline Barros, isso aí é só vocês entrarem na internet, vocês vão ver, é tudo gente falando, nós te amamos, e aí o contrato é muito caro. Isso aí é uma obra que não pode ter fins lucrativos. Quando Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. E eu não tenho mais prazer nessas coisas. Eu nem me intitulo mais uma pessoa evangélica, né? Porque o nome ficou desgastado. Quando você fala ser evangélico, é carregar as qualidades do evangelho. E ser evangélico é mais uma religião. Jesus não veio ensinar nenhum tipo de religião. Jesus não veio ensinar o catolicismo, Jesus não veio ensinar o cristianismo. Até o cristianismo, né? As pessoas têm isso, porque o cristianismo é mais um movimento. O cristianismo é mais um movimento carregado de sincretismo e é o maior inimigo da cruz. Porque a religião entra, né? O escrito de dívida foi rasgado, encravado na cruz. As conquistas da cruz que Jesus fez, ele morreu, ele pagou a nossa dívida. Hoje, o fim da lei é Cristo. Nós não estamos mais debaixo do tacão das leis de Moisés. Não foi Moisés que nos trouxe o pão do céu, mas o verdadeiro pão do céu quem nos dá é Jesus Cristo. Quem se alimenta de mim, por mim viverá, tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. Não numa cena de canibalismo, mas comermos da sua palavra, absorvermos o seu ensinamento. Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo é a minha canga, né? Se entrela comigo, que nem dois bois de carro, eu vou andar junto com você, anda comigo, é um movimento no coração. Ele não está mais aqui fisicamente, né? Como foi historicamente, há 2000 anos atrás, mas hoje ele é espírito e está dentro de mim, ele mora dentro de você. Convém-vos que eu vá, para que eu envie um outro Consolador, e eu e o Pai viremos para eles e faremos morada, né? Então ele fez morada dentro de mim. Você é agasalhado, você abriga Deus, e é uma responsabilidade grande. Você carrega o Santo dos Santos. Está cheio de gente que fala, santificado seja o teu nome, dá boca para fora, mas se a gente fala santificado seja o teu nome, a palavra santo é separada, eu me separo para ele, né? Vivemos uma vida em santidade, e hoje as pessoas acham que viver uma vida em santidade é você ficar debaixo do telhado de uma igreja, é você não sair, é você não jogar bola, é você não ir na praia, é você não usar o maiô, é você não usar certas roupas, é você não passar o batom. Isso não é santidade, isso aí a Bíblia chama isso de legalismo. A Bíblia chama isso de leis dos homens. A Bíblia chama isso de a gente acrescentar fundamentos que Jesus não falou, né? Jesus falou, os meus mandamentos não são penosos, né? E a gente deve praticar o mandamento dele e tomar a cruz dele, não é colocar mais peso, é os mandamentos do alívio, né? É a gente viver para trabalhar, é a gente cuidar da família, né? Tá cheio de gente também que entra dentro de uma igreja e larga a família de fora e começa a levar todo o dinheiro para dentro de um templo, né? Até o templo não existe mais, né? Hoje as pessoas chamam essas igrejas históricas de blocos de tijolos de casa de Deus. Eu queria que vocês mostrassem para mim na Bíblia, né? Pastores que estão me ouvindo, que podem estar me ouvindo, ou gente que está ouvindo, pondera, porque eu também já ensinei assim, mas depois que a luz acendeu, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Eu também já ensinei que Deus morava ali, a casa de Deus, nós vamos na casa de Deus, né? Aqui é a casa de Deus, a casa do tesouro. Então, eu já paguei muito dízimo. E hoje, igreja para Jesus e casa do Senhor são duas coisas distintas. Igreja para Jesus é se tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. E se você se reunir dentro de um barraco, dentro de uma praia, né, numa praia, num monte, igual Jesus fez,
não tem problema nenhum. Porque o templo foi derribado, não ficará pedra sobre pedra. Hoje o templo somos nós. A casa de Deus é eu e você, Ele mora dentro da gente. A igreja somos nós. É isso que eu queria falar aqui. Não quero me estender muito, porque senão fica chato, ninguém ouve. Vou deixar gravado, né? Pode ser que tenha pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra, não tem nada a ver comigo. Quando eu falo isso, eu falo porque a boca é minha. Não falo isso porque eu sempre quero me tirar, né, dessa situação, não me soberbecer com as revelações de Deus, com o evangelho que eu conheço, né, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou mau, no máximo eu sou um homem de boa vontade que não quero me inclinar para a maldade, mas dentro de mim tem o potencial de coisas horríveis, né? E a gente no dia a dia vai conhecendo cada vez mais quem a gente é, mas eu sei também quem Deus é na minha vida e eu quero cada vez mais andar com Ele. Então, que a gente possa viver e acreditar nessa plenitude. Eu quero terminar essa breve mensagem com esperança, com fé, não com um pensamento positivo que pode, né, na cana do meu braço, no meu próprio poder, na minha própria mente, mudar o cenário do lado de fora, como as pessoas às vezes acreditam. Pensa positivo que vai dar certo. Não. Às vezes você pensa positivo e dá tudo errado, e você chama isso de fé. Isso não é fé. A fé, ela é um dom de Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ela é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que se não veem. O pensamento positivo, né, é você ideologizar um pensamento positivo e achar que você vai mudar o mundo. E Jesus disse que não é assim. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que existem ciclos e estações na nossa vida e que nós aguentamos o tranco se passarmos em fé. A fé muda Deus. A fé muda o coração de Deus. O pensamento positivo, ele tem um teto. Pessoas com um pensamento positivo, pessoas positivas, eles vão longe, mas o dia que ele deita numa cama, o dia que ele tem um problema muito sério, o coração fica cheio de perguntas e o teu pensamento positivo não muda Deus. Agora a fé é a única coisa, fé e amor, que Deus não aguenta e levanta paralítico, ressuscita morto, ressuscita Lázaro, vem para fora. A fé, ela rui as muralhas de Jericó. A fé, ela faz cego enxergar. A fé, ela cura a minha coluna, como curou, né? Uma pessoa inválida e que eu pude ser curado com uma oração simples, sem mão humana. Eu acredito nesse Jesus que cura a alma, salvação e cura, tem a mesma tradução na Bíblia.